a estratégia, o conceito estratégico, ele parte do princípio que o complexo não deve ser complicado. Então, por além de todos os desafios, a gente bota um monte de letras na saúde para tornar tudo muito mais difícil. Interop, VBHC, compartilhamento de risco, isso falando em português ainda, né? Então, a gente consegue complicar o complexo. E quando eu estou num cliente fazendo planejamento estratégico e o cliente quer muitas coisas, a primeira coisa que eu falo é: vamos desenhar quais são os seus inegociáveis? Porque uma hora você vai ter que tomar decisões, vai ter que priorizar, porque o recurso não é infinito para nada em nenhum lugar. Então, antes de saber o que você vai fazer, vamos saber o que você não abre mão e o que você não vai fazer. E eu acho que a gente está vivendo um momento da saúde, Beagle, que a gente tem que definir quais são os nossos inegociáveis. Olá, sou Marco Biego, apresentador do Inova na Real, e hoje nesse episódio do Inova na Real Pod, nós vamos falar da saúde por dentro, assim, onde ela trava, como é que ela funciona bem, os locais que ela funciona bem, quais são os caminhos ali que a gente entende que poderiam ser melhor estruturados e tal. Vou trazer também aqui a pessoa que está com a gente, é uma pessoa que conhece exatamente como isso funciona. Ela sabe que botões apertar, com quem falar, que conselhos dar para essa saúde funcionar do jeito que deveria ou onde ela não funciona e avisa isso, né? Hoje eu estou aqui com a Lu Infante. A Lu é sócia da Elos Consultoria, também advisor. A Lu é engenheira, né, Lu? De formação, sim. E uma estrategista que é sensacional. Assim, a Lu cria cada estratégia, cada projeto que realmente são únicos para a saúde. Então, Lu, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Primeiro, que responsabilidade, que apresentação e que prazer estar com você, que é uma pessoa que eu conheço. Eu tava brincando que era quando você tinha cabelo, mas você não tinha. Mas há mais de 20 anos que a gente conhece, então é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por estar num espaço que se compromete a gerar um conteúdo com leveza, mas com profundidade. Então, obrigada. E obrigada pelos elogios. Estou super aqui, até preocupada com as referências. Imagina. Mas é uma delícia estar aqui com você. E não são elogios, não, é a mais pura verdade, Lu. Você realmente consegue analisar a estratégia da saúde como poucas pessoas que eu conheço. Acho que uma das únicas que consegue transformar isso em projeto verdadeiro. Então, meus parabéns. Não é uma coisa para a gente ser amigo, não. É uma constatação de que isso realmente acontece. E Lu, como é que nós fazemos aqui, assim, então? O público que ouve o Inova na Real, ele também, assim, ele se inspira muito nas conversas que tem aqui das pessoas que vêm aqui dizer. Então, sempre a primeira parte a gente começa buscando um pouco da trajetória da pessoa. Então, você, como você falou, eu conheço você desde quando a gente fazia engenharia clínica. Exatamente. Então, eu Faz queria que tempo. você contasse um pouquinho aqui da sua trajetória. Como é que você chegou ali em ter uma consultoria, que é Sim. uma coisa importante, uma consultoria de sucesso. E essa trajetória, o que você viu de coisas realmente importantes que te levaram até lá, coisas importantes que você gostaria de falar que fez e que construiu? Acho que você tem um legado incrível que eu conheço, então Tá bom. aproveita agora para contar para as pessoas É, como foi isso, né? eu escolhi a saúde com 17 anos dentro de uma UTI neonatal, né? Eu tenho 50 anos, a gente estava brincando sobre isso, e eu fui mãe aos 17. No momento, engravidei com 16, 17, aquela gravidez de adolescência, brinco que a minha loteria foi a minha filha. E ela nasceu de 26 semanas e eu vivi 23 dias numa UTI neonatal. E naquele momento eu tive a ficha caiu, que eu tinha um privilégio, eu tinha saúde suplementar. Então, ver minha filha há 33 anos atrás, numa UTI neonatal, numa incubadora, ser uma mãe de UTI neonatal, fez uma mudança muito grande na minha vida. E aí, ali eu escolhi que eu trabalharia com saúde.
de uma maneira romântica, mas que me guia e me traz até aqui, até com uma percepção de que mais mães deveriam ter todos os recursos possíveis para os seus filhos, como eu tive com a minha filha. Lá está bem, é economista, não teve nenhuma sequela, mas isso guiou meus passos até aqui. E aí, na busca de uma formação, eu fui fazer engenharia e me especializei em engenharia clínica, sou filha da Unicamp, e a gente se conheceu logo no início de carreira. Marco Bego, na época, era um engenheiro de uma grande rede de hospitais, agora a maior do Brasil. Verdade. Na época, você estava no São Luís. Tem uma grande amiga de turma que trabalhou com você, a Elaine. E aí, o mundo da engenharia clínica me deu uma visão muito importante sobre hospitais, né? Então, eu passei por um hospital do Sistema Unimed, a Unimed Sorocaba, depois fui para um hospital maior, que foi o Hospital Samaritano, em 9 de Julho. Então, eu vivi quase que os meus 10 primeiros anos de carreira dentro do ambiente hospitalar. E é uma escola, não só pela ciência da engenharia clínica, da operação do hospital, mas sobre o senso de urgência, sobre a tomada de decisão, sobre rapidamente entender as variáveis, né? Eu tenho alguns marcos na minha mente quando uma vez eu dei uma partida num gerador na chave na mão, só o engenheiro sabe o medo que isso significa, você sabe o que é isso, e esses momentos brifam as nossas decisões para o resto da vida. Então, ter sido engenheira clínica durante 10 anos na minha carreira me norteou muito com o senso de como as coisas acontecem, o calor, a temperatura. Teve um outro episódio muito marcante na minha vida, acho que foi 2005, 2006, que teve uma queda de energia elétrica na cidade de São Paulo por horas. Eu estava no Samaritano, provavelmente, eu acho que você já estava no HC. E eu me lembro claramente de eu ficar no hospital durante 14 horas tomando decisões sobre gerador e tudo mais. Quando você experimenta isso, você tem um senso claro do seu impacto. Mesmo na engenharia, como nossas ações afetam a quem está no leito de TI, ao familiar, a todo ecossistema real que o hospital nos insere. Mas em 2009 começou o processo, o plano de expansão do Samaritano, Hospital Samaritano em Higienópolis, aqui em São Paulo. Eu sei que isso tem uma abrangência nacional. E eu tive a oportunidade de viajar para várias referências de saúde do mundo para conhecer outros sistemas e trazer inovação para o Samaritano. Então, eu tive a oportunidade de ir para Düsseldorf, na Feira Médica, mas eu fui para vários países, Alemanha, Espanha, visitei vários hospitais do País Basco, fui para os Estados Unidos, e olhar aquele universo sob o ponto de vista da tecnologia, né? Antes, para a gente, tecnologia era equipamento médico, né? Olhar para esse universo da tecnologia me despertou uma necessidade de trabalhar por além do muro dos hospitais. Eu sou tão precursora, Bego, que eu participei do grupo que introduziu as videocirurgias no Brasil. Outro dia eu estava lembrando que ressonância magnética é ROL, ANS, 2014 e 2015. Então, é tão parte da nossa vida, mas há 10, 11 Só 10 anos anos, né? atrás, a gente estava implantando as primeiras ressonâncias em escala. Eu implantei o PET-CT, em 2011 eu fui visitar o Da Vinci no Chile. Então, o universo da tecnologia médica, e lá a gente já falava em processo de integração destes equipamentos, o PACS e tudo mais, que eu sei que foi lá que você se apaixonou por inovação também, me trouxe uma vontade de atravessar o muro dos hospitais onde eu trabalhava. Eu entendia que aquilo que eu tinha vivenciado, olhando os sistemas de saúde para fora do país, poderia ajudar muito as discussões internas. Essa época, eu falei 2009, que foi o estudo do Samaritano, 2008, 2009, eu estava fazendo um MBA na GV. E lá, quando eu fui, eu tinha certeza que eu ia ser CFO. Falei, não, eu amo números, estudos e modelos de negócio. E foi lá que eu tive meu primeiro contato estruturado com metodologia estratégica em larga escala, em desenhos disruptivos e modelos de crescimento. E quando eu terminei o meu curso na GV, somada à experiência vivida tanto nos hospitais com que eu já tinha passado, quanto o que eu tinha visto fora, me deu a coragem, na sala da minha casa, sem poucos... Eu não tinha um nome e tal, e eu fundei a Elos na sala da minha casa em 2010. A Elos, ela tem 2 eras, né? De 2010 a 2015 e agora na retomada. Totalmente maluca. Hoje, quando eu retomei a minha vida de consultora independente, eu percebo como eu era destemida
mas muito com a paixão de fazer o processo de transformação. E para quem lembra, entre 2010 e 2012, a gente viveu o boom das parcerias público-privado. Eu tive a honra de discutir um hospital de PPP com o professor Adib Jatene, que eu tinha um sonho de fazer o Hospital da Brasilândia. E outros hospitais, a Secretaria do Município de São Paulo estava discutindo PPPs, e aí estava tendo boom no Brasil, Hospital do Subúrbio já operando, Hospital do Barreiro em Minas, enfim, várias discussões de hospitais. E quando eu fundei a Elos, então, fui trabalhar na estruturação do que a gente chama de equipamentos de saúde. Foi a primeira vez que eu apliquei estratégia em larga escala. A gente estudava a população, necessidade, entendimento do que tinha implantado de recurso e lá planejava novos equipamentos de saúde, hospitais, estruturas de clínicas, medicina diagnóstica. E aí operei de 2010 a 2015 a Elos 1.0, como a gente brinca agora, até que tive uma oportunidade de me associar à Accenture, uma das grandes companhias aí de tecnologia, mas também que faz estratégia e processos de transformação. E todo o meu time foi para a Accenture, eu também. E aí eu virei diretora de estratégia em saúde para a Accenture. E aí eu brinco que eu ganhei o verniz das grandes consultorias, porque foi ali que as metodologias, as grandes estruturas racionalizaram o que a gente já fazia na Elos, do ponto de vista de estudos de viabilidade, verticalização. Fiquei 4 anos lá, saí e a convite do grupo DASA, eu fiquei 2 anos, fui vice-presidente comercial do DASA no período da pandemia, hoje eu diria inspirador e na época desafiador e muito frio na barriga. E aí, ao sair da DASA, retomei o mundo da consultoria, fiquei 2 anos liderando a prática de estratégia para Ernst Young, e foi uma outra experiência muito interessante, porque eu liderei uma prática de estratégia de todos os mercados. Então, lá nós fazíamos projetos para varejo, para finance, para infraestrutura e também para saúde, que naturalmente era a ciência que eu dominava, e foi onde eu tive o maior contato com projetos da indústria farmacêutica, que na minha mente, até aquele momento, era o grande vilão do ecossistema, né? A gente vivia aquela verdade absoluta que a indústria farmacêutica, grandalhona, ela passava por cima de todos e todos. E quando eu comecei a trabalhar em grandes projetos, ela é um stakeholder importante deste ecossistema. Mas eu acho que o ecossistema de saúde não tem um vilão, tem uma grande desconexão. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. E com a coragem que de 2010 em 2023 eu resolvi repensar minha carreira. Filha criada, formada, olhei para a carreira e para aquilo que eu já tinha construído e com uma grande vontade, quero trabalhar com saúde de novo, me dedicar exclusivamente à saúde. Eu já estava numa posição que eu cuidava de projetos de outros segmentos. Foi como um chamado, como se eu tivesse voltado para aquela mãe adolescente e retomado. E acho que não é o mérito de ter conquistado todos os recursos financeiros, mas já numa posição de carreira claramente definida, já reconhecida como uma consultora, estrategista e tal, faltava alguma coisa. E era o propósito da Lu, de 17 anos. Aí eu fiquei um tempinho fora, fui buscar uma certificação internacional, então em 24 eu fiz uma certificação em Harvard de sistemas de saúde em modelos de saúde globais, e aí tomei a coragem de abrir a Elos de novo. E aí estamos aqui, desde outubro de 24, 2025 foi um ano incrível para a consultoria, incrível para o meu aprendizado pessoal, a gente está em fase de construção, mas eu digo que o mais legal é essa construção. Legal. Você sabe que, assim, como você disse, conheço você há bastante tempo, mas a história é tão farta, assim, a sua história é tão farta na saúde e com um propósito tão verdadeiro que a gente acaba não lembrando, né, de todo... É legal quando relembra, assim, a trajetória, né, porque vem as coisas que são importantes. Eu me lembro principalmente no momento das PPPs, muitos projetos que vocês fizeram com a própria Elo. A Lu é uma das primeiras empreendedoras mulheres da área da saúde que fez uma empresa de sucesso e toda essa ideia do que é o empreendedor hoje, né? Mas, Lu, assim, voltando à coisa que você falou, você
trabalhou com bastante estratégia e tem trabalhado com isso, né? Essa é uma parte importante do seu skill, das suas capacitações. É, e você falou isso, né? Esse sistema desfragmentado, com um propósito verdadeiro, incrível, com gente muito bem capacitada, tal, mas a saúde ainda continua essa fragmentação que acaba não nos levando para onde poderíamos estar, né? Na sua visão, isso tem alguma motivo principal? Você acha que é um conjunto? Olha, Bego, primeiro, né, eu estava comentando um pouco antes da gente começar a gravar, eu acho que saúde tá na dor global, né? Semana passada, né, para quem em condição temporal, mais ou menos dia 15 e 16 de janeiro, a própria Casa Branca publicou o que a gente chamou o que ele foi nomeado de Great Healthcare Plan, que é uma agenda de transformação em saúde no modelo americano, no modelo dos Estados Unidos. Dando um passo atrás, em 24, quando eu fiz a minha certificação, e tinha gente do mundo todo, tinha o ministro da Saúde de Uganda, tinha o pessoal da Índia, tinham alguns americanos, inclusive Forças Armadas, Brasil, Austrália e tal. O tema quente era agenda de transformação. É óbvio que a gente está aqui no Brasil, na pele, sentindo todos os nossos desafios. A gente tem uma agenda própria de renovação a cada 4 anos de políticas públicas, mas naquele momento havia uma discussão muito importante sobre os formatos de acesso de saúde no mundo. Foi a razão, foi o meu case, né? Quando eu defendi para ter o meu título de certificação, foi sobre modelos de acesso complementar da saúde, o que estava acontecendo no Brasil. Em 24, a gente já vivia um movimento de complementariedade com Até depois eu quero que cartões. você entre mais em detalhes nisso, né? Conto mais sobre isso. Mas aí, semana passada, quando eu olho a publicação da Casa Branca, onde o presidente Trump assina uma nova discussão e um plano que fala sobre uma mudança uma transformação importante, usando palavras traduzidas do conteúdo, né? Tirando os intermediários e aproximando o cidadão na tomada de decisão sobre a saúde, como ele é atendido e como o dinheiro que é destinado a ele, seja pelo seguro, seja pelo sistema público, é aplicado. Regras mais duras de transparência com as seguradoras e uma discussão importante sobre preço de medicamentos. Então, o que isso tem a ver com o momento que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu na França no passado, ou que tem forte discussão também na Austrália? A gente está colocando o cliente, paciente, eu gosto muito de duas expressões, o beneficiário, independente se é público ou privado, porque somos nós, saudáveis, tomando decisão de como nos cuidamos fora de evento, ou enquanto pacientes, a gente ou alguém da nossa família que busca um atendimento. Então, o mundo discute como as pessoas estão acessando a saúde. Então, apesar de a gente ter problemas sérios no Brasil, essa é uma realidade global. Então, tem discussões muito importantes nos Estados Unidos, na Austrália, na França e no Brasil sobre formatos de acesso. E outro ponto que eu acho, assim, voltando à sua pergunta, de onde está o cerne, eu diria que a gente tem algumas variáveis, mas 3 fundamentais. Infelizmente, somos muito fragmentados. É uma expressão muito antiga e muito presente na nossa vida. A gente tem um grau de fragmentação na saúde que desafia qualquer grau de integração. Você é um dos expoentes sobre a discussão da interoperabilidade. Fui bater na sua porta para falar sobre processos de integração, sobre, enfim, Open Health, Open Care e todas as agendas que você puxa, mas o grau de fragmentação sobre a decisão, sobre o recurso possível, nós que utilizamos saúde suplementar, quantas dúvidas nós temos de o que fazer do próximo passo? Pessoas que já sabem e já têm uma linha de cuidado no sistema público, mas quando se depara com um novo direcionamento do cuidado, para naquela encruzilhada e fala, e agora? Esse agora é uma pergunta presente na vida de cada pessoa que busca o atendimento de saúde. Dúvida. Então, eu acho que isso é fruto de uma fragmentação. Porque, como você falou, tem muita gente inteligente,
existe recurso, mesmo que seja deslocado, existe tecnologia. O Brasil é um país muito empreendedor, focado em solução de problema. Nós somos problem solving raiz, que eu brinco. Não somos Nutella, somos raiz. Sem dúvida. Mas a dificuldade de juntar as partes. E aí eu consigo olhar duas outras fatias. Os grandes, o propósito forte e a vontade de resolver geram muitos projetos pilotos que morrem na segunda escala. Temos projetos incríveis no Brasil que a gente não consegue desenvolver, seja por uma questão de financiamento, seja por uma questão de capacidade de integração, enfim. Então, nós somos um país com fragmentação, com muita iniciativa, mas pouca capacidade de escala. É dolorido falar sobre isso. Eu tenho 50 anos, eu tenho 27 de saúde, faço parte, não estou culpando ninguém, eu faço parte desse processo. É uma verdade. Mas a gente tem. E a terceira coisa, e aí eu acho que esse é um flavor do Brasil, é uma característica nossa, é a gente não tem um incentivo correto. Quando eu falo incentivo correto, a gente ainda apropria pouca discussão de valor em todos os aspectos. Então, quando você fala de fragmentação, quando você fala sobre a nossa limitação de escala e alinhamento de incentivo, e isso pesa muito para a gente. Você sabe, Lu, na minha opinião, uma coisa que você colocou talvez seja um dos problemas fundamentais mesmo, nós somos excelentes em declarações, né? Você pega os planos, as ideias, os projetos, ele tem uma declaração, assim, você se apaixona por ela, linda, né? Só que a gente não tem plano de ação, né? Você tem pouco plano de ação. Quando você compara com os planos, por exemplo, o plano americano e outros que colocam em alguns outros países, né? E sem fazer juízo de valor do que está lá dentro, mas só de fato, né? Você vê que ele tem, né, um roadmap de implantação, ele tem seus tempos, ele tem os desejos ali, às vezes até com indicadores-chave. Aqui o nosso é uma declaração grandiosa, com propósito verdadeiro, tal, só que a gente não dá o segundo passo, né? Exatamente o que você comentou aqui, né? E por que será que a gente não faz isso? Você tem uma ideia? Assim, será que é a própria formação das pessoas de saúde, que ela são muito voltadas, a maioria voltada para essa parte mais assistencial? Ou é próprio do Brasil, não só na saúde, em todos os lugares é assim? Você acha que tem uma característica que é de nação ou isso é de... Eu acho que a saúde, ela tem uma... Eu brinco que o nosso melhor é o nosso pior, né? A gente tem um desafio muito grande, Bego, porque a saúde é uma ciência coletiva, mas as decisões são individuais. E quando as decisões são individuais, é muito difícil você escalar. Todo outro segmento que você escala, você toma risco e você escolhe este sim e este não, certo? Quando a gente vai fazer isto na saúde, do ponto de vista de uma solução coletiva, você tem que deixar de fazer algo para pegar um outro caminho. Então, eu brinco, a gente toma uma decisão coletiva, do ponto de vista de racionamento de recurso, até que não seja com a família da gente. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma paixão e a gente olha um problema e ele quer resolver, então eu sou boa de entender qual é aquele problema e eu resolvo aquele problema, mas ao resolver aquele problema, o que está em volta, então assim, eu escolho este caminho, eu abro mão do outro até que aquilo não me afete diretamente. Então, a saúde, ela tem essa coletividade, do ponto de vista do que está lá fora, mas a individualidade quando a gente está cuidando da gente, ou pior ainda, quando a gente está cuidando de alguém que a gente ama, né? Porque a gente é mais pragmático conosco do que com nossa família, filho e tudo mais. Então, como bons latinos e apaixonados, nós estudamos a fundo um problema e desenhamos a melhor solução, mas ao colocá-la em prática, o que significa tirar o recurso daqui para colocar ali, nós não somos nem pragmáticos e nem... como eu posso dizer? A palavra não é ser fria, mas ser racional sobre as decisões, né? Então, acho que aqui tem um caminho, acho que essa é uma característica típica da saúde. Eu estava lembrando agora, enquanto você falava, que uma vez eu fui ouvir uma palestra do professor Paulo Hoff, né? Ele estava falando sobre tratamento de câncer, como isso se sustenta e tal.
E aquele dia ele disse assim que uma das coisas que se usa em saúde, no próprio câncer, é enfrentamento da doença e tal. Então, você coloca de um jeito que parece uma batalha, né? E quando é uma batalha, se você não batalha pelo que é seu, parece um tipo de covardia, né? Então, esse tipo de pragmatismo talvez que precise é super difícil, né? Porque quando é uma coisa que afeta, aí você entra nesse módulo de batalha e aí você vai atrás daquele que é o seu interesse verdadeiro e que não questiono de maneira alguma quem sou eu, mas que você se coloca sobre as decisões colegiadas, né? Então, esse tipo de batalha que não dá para fazer. Quando é luta, não dá para ser coletiva nesse momento, né? Eu tive a chance quando eu saí da UI, eu fiquei 3 meses num sabático na Austrália. Eu jurei que não ia estudar saúde, mas tudo mentira. A paixão leva a gente, então, viver experiências lá. E eu fui visitar um residencial, era um condomínio real de idosos, fantástico lá, super... não é questionado. Passada uma determinada idade, aqui no Brasil a gente ainda tem muito pudor sobre isso, porque os filhos são para o mundo, com 18, no máximo 21 anos, eles saem seguir sua vida, e aí o casal vai... Essa expectativa, né? Essa é a expectativa, não é a realidade. Laís, perdão. Mas a gente traz... Aí ele percebe que ele precisa reduzir o custo de vida dele. Então, ele mora num ativo, numa casa com 3, 4 quartos. Ele primeiro coloca sobre a garagem para o Airbnb, gera receita, e a casa fica muito grande. Naturalmente, aquele ativo é vendido. E ele vai morar num residencial estruturado para a vida dele, sem escada, a cada 10 casas tem um posto de enfermagem, e não há nenhuma dor, não é nenhuma condição de abandono, não é uma perda de qualidade de vida, é um reposicionamento. É uma decisão coletiva, baseada numa cultura que trabalhou com isso. A gente vive no Brasil um desafio de uma classe média, uma família cada vez menor, com os pais morando dentro de casa. Nós não queremos abandonar o estilo de vida que a gente vai conquistando, muito pelo contrário, a gente vai ficando escravo do estilo de vida. Então, brinco que a gente sobe de vida, a gente troca de carro, vira escravo do carro e tudo mais. E para o nosso idoso, e é uma mudança de cultura, é uma perda de qualidade de vida quando ele vai morar com o filho, porque ele está perdendo a casa dele, sem uma consciência que eventualmente a casa dele não funciona mais para ele. Então, são consciências coletivas que precisam acelerar nossa mentalidade, nossa forma de cuidado. O mesmo cabe pela saúde, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a Unidas, né? Que eu fiz planejamento estratégico. A Unidas é a Associação das Autogestões no Brasil, e o tema foi longevidade. E aí eu trouxe um panorama da saúde do brasileiro, um panorama etário do brasileiro sob a lente da saúde. Então, a cada faixa etária, quais são as incidências da saúde, né? Então, primeira coisa importante que está acontecendo é a gente fecha os olhos. Todas as faixas etárias têm doenças marcantes. Então, a gente vive uma infância que a gente chamou de hiperdiagnosticada. Isso não é ruim, mas a gente tem um diagnóstico voltado ao desenvolvimento cognitivo, que traz as discussões de TEA e outras patologias associadas à doença mental e algumas variações sobre isso. Depois a gente tem uma adolescência, e olha que chamou muita atenção, Bego, também. Uma adolescência que é um ponto escuro na saúde. Você já viu o grupo de cuidado para crianças? E a gente vê algumas agendas de desenvolvimento cognitivo, ou até o próprio TEA. Você vê para maternidade e tal, mas o adolescente, se você olhar bem, você nunca viu uma linha de cuidado para adolescente. Esse pessoal não fica doente, Lu. Mas o adolescente, ele tem o que a gente chama de triplação, que é a social, que é o momento do bullying, a metabólica e os aditivos, que, enfim... Sem toda razão. A gente tem um vape, a gente tem outras condições que acometem essa população. É um momento da vida que você está até mais susceptível, né? Esse tipo de... Aí a gente tem um novo trabalhador no mercado que não quer mais ser CLT. Logo, ele não tem plano de saúde, logo, ele não sabe como está a saúde dele. E aí, quando ele vai... Hoje CLT virou até pejorativo, né? Hoje ser CLT, o que é fulano, isso, pô, né? não aguento mais ser CLT, né? E isso está fazendo com que as pessoas... E a gente pode falar o que for da condição do CLT, mas a saúde do trabalho te força a ter o mínimo de um parâmetro sobre como você está. Sob o ponto de vista de pressão arterial e algum controle mínimo que... o jovem de 19 a 24 anos que está na plataforma, empreendendo,
sendo influencer, está absolutamente desconectado, sem nenhuma referência de controle. E aí, a partir dos 29 anos, a gente vê obesidade, cardiopatias, doenças metabólicas e uma incidência de câncer abaixo dos 40 anos. Nos últimos 5 anos, o SUS registrou um crescimento de mais de 280% da incidência de câncer em pessoas com menos de 40 anos. E aí, depois dos 40 anos, a gente não fala mais que você é cardiopata, a gente não fala mais que você é diabético, a gente fala qual é o seu grau de risco, porque a gente é doenças a partir dos 40 anos. Então, se ao mesmo tempo que a gente está vivendo muito mais, a gente tem uma condição etária adoecida, e aí volta a sua primeira fala, que a gente tem uma visão muito distante, quase como não nos pertencesse isso, até que isso acomete alguém da nossa família, mas quando isso cai em alguém muito próximo, queremos decisões personalizadas, com rápido atendimento, com grande chance de cura, restabelecimento e condução. Não tem um senso coletivo. Não tem uma população vocacionada a uma mudança de hábito coletivo, uma responsabilidade sob o ponto de vista de gerações. Como a gente pode ter provocações em comunidades menores, né? Então, acho que a gente vive um momento de decisões românticas coletivas, decisões individuais combativas, usando a sua expressão. Que daí eu vou para a guerra e uso todos os recursos, todos os medicamentos e tudo mais. A própria febre das canetinhas, né? Sem dúvida. Eu vi um meme outro dia em que a gente, coletivamente, politicamente, graças a toda a conduta ética, a gente é contra tudo que é ilegal, mas a gente não questiona a origem da canetinha, né? Desde que ela emagreça. Infelizmente, a gente vive este momento em busca de uma solução rápida e única para mim. Então, isso prejudica muito o desenvolvimento coletivo na saúde. Mas falei demais. Não, mas acho que isso é uma coisa importante mesmo, porque isso é uma coisa para frente, né? Para as próximas gerações. A gente precisa. Aqui, a mudança é no futuro, né? Não é uma mudança agora, porque o que estamos fazendo agora já é um reflexo do que aconteceu atrás, né? E acho que, na minha modesta opinião, é essa parte realmente de você se colocar ali naquela posição onde você consegue analisar o todo e a si, né? Isso é difícil mesmo. É difícil. E saúde é complexo, então acho que essa é uma obrigação mesmo dos gestores, de quem está fazendo essa estratégia como um todo. Isso talvez até, você comentou no início, assim, a própria características de vida da área de engenharia clínica, é que você entende primeiro o sistema hospital para depois você entender o hospital, né? Porque cada ação tem uma reação, né? Quando você falou até de, pô, eu corri e liguei o gerador na mão, né? Só quem ligou o gerador na mão sabe o que é isso. Mas isso é uma coisa que já não é mais concebível hoje em dia, né? E talvez hoje ninguém saiba o que é que faz, só uma referência, é se ligar o gerador, o que representa ele estar ligado ou não naquele momento, né? Então, acho que isso que acaba ajudando nessa concepção, nessa visão que você trouxe. Mas eu queria entrar numa outra linha que você comentou, que é essa saúde que ela é pública, ela é suplementar e agora existe uma complementariedade. Isso é uma coisa que ainda é difícil de entender, mas o pessoal entende o que é o cartão de desconto. É isso. Né? Como é que você vê isso, Luiz? Está mudando? Já é uma parte grande da população que tem usado o cartão de desconto? Quando eu ouvi a primeira expressão cartão de desconto, foi em 2015, quando eu fiz estudo para uma instituição financeira, eu descobri que esse tema estava sendo discutido no Brasil desde 2010. Em 2012, inclusive, a agência tinha publicado uma cartilha para contar cartão de desconto não é plano de saúde. Olha como é. 2012, hein? 2012. Mas, na verdade, um modelo é um clube de compras que, através de uma assinatura, consegue comprar serviços de saúde com preço muito mais acessível e que cabe no bolso dele com algum grau de prioridade. A história dos cartões de desconto, ela é bem peculiar. Assim, de tudo que eu estudei, o primeiro movimento veio dos planos funerários. Quem é do interior do país sabe que é uma prática muito antiga a discussão dos planos funerários. E a venda do plano funerário para famílias, então é um modelo que você paga uma mensalidade, enfim,
Depois de 5 anos, havia um abandono dessa assinatura. E aí só se lembrava quando, infelizmente, havia uma demanda. Pô, não morri, né? Vou ficar pagando isso. Exato. Só que aí, como manter essas pessoas engajadas? Então, em pequenas cidades, ia lá com o médico e pedia um desconto para quem tinha um plano. Ia na ótica, ia na farmácia. Não tinha, a gente nem falava em grandes redes como é a nossa realidade de hoje. Então, antes, um plano funerário, ele era mais valioso por todos os descontos no cinema, enfim, outros descontos. Mas os mais interessantes era a ótica, a farmácia, o médico, normalmente o médico da cidade, que era um médico particular, né? Não tinha nem. Era muito comum no interior, né? E aí, isso era o tal do cartão de desconto, que era um serviço associado ao modelo de assinatura. Isso teve outras dimensões. A gente tem uma história muito emblemática de origem sindical, que é a história do cartão de todos, que hoje é a maior plataforma que a gente tem no Brasil, e outros cartões que nasceram como Affinities ou receita acessória. Mas o fato é que em 2024, apesar de ser um mercado que agora começa a ter uma visibilidade regulamentar, a gente tinha mais de 60 milhões de clientes de cartão de desconto apurados. A gente está falando de um número que ultrapassa o número de pessoas que têm plano de saúde, né? no Brasil. Então, o modelo que a gente chama de particular, que é o out of pocket, né, a expressão bonita, ou a complementariedade, em 24 estima-se que tinha mais de 60 milhões de pessoas. É gente para dedéu. E aí tem outras duas curiosidades sobre isso. As 4 grandes empresas que fazem cartões de benefício soltaram uma pesquisa que demonstrou que o índice de satisfação com cartões de desconto supera 90%. Por uma ordem muito clara. Normalmente são pessoas que não têm plano de saúde, que ao adquirir um cartão de desconto com valor de assinatura, conseguiu marcar sua consulta rápida, conseguiu pagar a consulta e descobrir o que tem. E pasme, quando ela descobre o que tem e ela volta para o SUS, ela reclama do SUS. Porque daí, sabendo o que ela tem, ela indo para o nosso Sistema Único de Saúde de financiamento público, ela tinha uma sensação que aí ela ia para a fila de espera. A gente sabe que 80% das situações ambulatoriais, principalmente numa população abaixo de 29 anos, 30 anos, que é a faixa média de aquisição da família que adquire esse cartão, consegue se resolver de maneira ambulatorial, com medicamento e controle. Quantos por cento? Hoje, de capacidade, em torno de 75% a 80%. Que é bem alta, né? Que é bem alta. Por quê? Porque esse público ele tem 2 características. Ou é o profissional informal ou o MEI. E ele é o começo de carreira. Pasme que é interessante, muitas mulheres, boleiras, cabeleireiras, muitas mulheres que buscam o cartão para dar retaguarda para seus filhos, para complemento do sistema de atendimento. Então, com uma capacidade alta de resolução e com uma velocidade para um indivíduo que não teve uma experiência de saúde suplementar, aquilo resolve o problema dele. Se você pensar que a gente tem mais de 20 milhões de brasileiros que atuam no mercado de MEI, microempreendedor ou informal, tempo é capacidade de geração de receita. Então, quando ele vai no médico, descobre o que tem. Aí o pessoal reclama do CLT, né? Que ali se parou, meu amigo. Não entra, né? Não ganha. A sua força de trabalho é o seu tempo. É, seu tempo. Óbvio, você tem a sua habilidade ali como motorista, como boleira, como sua atividade, mas o tempo é a sua segunda ferramenta. Você trabalha, você ganha. Se não trabalha, você não ganha. Perdeu um dia. Né? Então, 2 condições que agregam muito valor a este modelo de acesso é, primeiro, eu consigo agendar rapidamente, descobrir o que eu tenho, tomar um medicamento e me restabelecer. A segunda é que me dá flexibilidade. Eu faço isso fora do horário útil. Normalmente, os cartões de desconto dão acesso a consultas e exames, mas para o nosso sistema de saúde suplementar, na hora que é ocioso, então é à noite, é o fim do dia, é o período da tarde. Então, você tem uma alta satisfação em relação a esse produto. Resultado, a gente tem uma população que está tirando do bolso e complementando seu cuidado para, enfim, restabelecer sua capacidade de trabalho ou cuidar de um ente seu. Esse movimento não é só nosso, né? A gente olha e fala, isso é uma deficiência do Brasil. Esse é um movimento global, né? Aí, voltando a 2024, quando eu defendi o meu caso,
Esse movimento aconteceu na França. A França é um sistema hierarquizado com um modelo de financiamento público-privado, mas que o indivíduo pode complementar o seu atendimento, consumindo uma consulta excedente ou exame excedente, desde que ele reporte o seu dado para o sistema. Essa é a diferença que não acontece no Brasil. A mesma coisa acontece na Austrália, no Canadá e outros modelos que têm a hierarquização. Então, a hierarquização significa que quem tem o maior risco sob uma determinada necessidade é atendido primeiro para garantir a condição de equidade que os sistemas de saúde oferecem. Eu, se tenho capacidade de compra, posso ter este atendimento desde que eu informe o resultado deste meu cuidado. Tem até uma máxima, né? O NHS está em processo de transformação, falei dos Estados Unidos, mas a gente viu no final de 25 muitas publicações sobre a mudança do NHS, que você é multado quando você não informa que você comprou esse serviço. Você pode comprar. Você é multado quando você não informa, não inclui isso no seu prontuário único. Então, a gente vê esse movimento no mundo. No Brasil, o brasileiro também achou o seu caminho de ser atendido. Acho que a boa notícia, Bego, é que a gente está vivendo um processo de formalização deste mercado, né? A gente viu ao longo de 25 várias discussões, regulamenta, não regulamenta, tem produto, não tem produto, e a decisão tácita do Supremo foi que sim, este é um produto de acesso à saúde, não de garantia de atendimento e assistência, mas de acesso, e que cabe à Agência Nacional de Saúde fazer o primeiro movimento de regulamentação. Não sabemos se vai ficar a cabo da ANS ao longo da vida cuidar desse produto, mas o primeiro movimento vai ser dado, e acho que esse passo é um passo importante e está caminhando velozmente. Acho que teremos boas notícias em 26. Ô Lu, fazendo um paralelo, assim, isso é muito de reduzir intermediários, né? Muito. É aquela mesma discussão lá para reduzir o preço, para tirar a gente do meio ali que não tem valor, é o middleman, né? Não tem valor agregado, né? E quando a gente tira o intermediário, a gente reduz a fragmentação. Sem dúvida. Então, a gente volta para o princípio da fragmentação. Quando a gente coloca o indivíduo que comprou um serviço de saúde de maneira transparente para o sistema de saúde, a gente está reduzindo intermediário. Uma outra coisa que é interessante que aconteceu em 25, e você falou de tirar o intermediário, como a gente é velhinho da saúde, eu brinco que nós somos os dinossauros. Somos, Bego. Ainda bem que você parou antes naquele negócio de doença dos 50, né? Nós, como dinossauros da saúde, e discutindo saúde há muito tempo, saúde para a gente tinham 4 atores, né? O paciente que foi para o centro e saiu do centro, o médico, como na nossa vida decision maker, o grande decisor, os hospitais e as operadoras, a gente chamava de fontes pagadoras. Eu fiquei muito feliz de, a partir de 24, 25, ver 2 outros atores muito importantes nesta discussão. Tem a figura das empresas, né? 80% dos planos de saúde do Brasil são vinculados a um CNPJ. Mas muito recentemente, os grandes contratantes da saúde começaram a entrar na mesa para discutir saúde. Então, a gente viu em 2025 a ANS mostrando o painel quem são os verdadeiros clientes da saúde suplementar, né? A indústria, por si, é 25% do mercado de saúde suplementar, do mercado de planos de saúde no Brasil. E por que é importante saber quem compra? Porque 2 coisas estão acontecendo. Primeiro que a gente tem a menor taxa de desemprego no Brasil e a gente tem a menor taxa de novos beneficiários da saúde suplementar no Brasil. Olha que contradição, é um movimento contra. Já existe um trade-off bem grande aí, né? Em 2025, a cada 2 vagas de emprego, só uma dava plano de saúde. 50% só das novas vagas de emprego carregavam o benefício saúde. Ou seja, aquela máxima que quanto mais emprego, mais plano de saúde não é mais uma verdade no nosso país. E isso traz uma transformação silenciosa. Enquanto o povo está brigando por gestão de sinistro e rede, o verdadeiro cliente está buscando alternativas. Está indo embora. Exatamente. Então, a gente está vendo a figura dos estipulantes ou os clientes empresariais tomando voz. Você teve a oportunidade de estar comigo numa discussão do movimento empresarial da saúde, onde os principais empresários estão à mesa discutindo produtos, processo de regulamentação, chamando o Ministério da Saúde, a ANS,
poxa, ele é muito importante. Quem é o cliente do varejo? Quem é o cliente do banco? Então, a gente precisa trazer esse ator, né, importante, que eu acho que está aqui. E a outra coisa é trazer a cadeia de fornecimento, né? Eu comecei a falar da indústria Lá no farmacêutica ali na início. minha carreira. É, ela, a cadeia de fornecimento sofre muito. A gente vive uma agenda muito boa e eu acho que a pandemia trouxe grandes aprendizados, nossa capacidade de produzir vacina. Agora, o que está acontecendo com a vacina da dengue e outros méritos que são nossos, de grande orgulho do brasileiro, prova que é uma cadeia que tem que trabalhar a favor do sistema de saúde. Eu gosto, outro dia eu ia escrever um artigo, até vou dar um spoiler aqui, espero que ninguém me odeie por isso, para a gente vestir o chapéu da humildade e falar que a gente tem que sair do ecossistema de saúde. Porque cada ente no seu lugar, na sua posição, fala que é o mocinho que está É, sofrendo. Não tem isso. A gente só vai ser um ecossistema quando a gente deixar de lado o ecossistema. Então, hoje a gente tem o médico continua importante, muito importante. A gente está vendo a polêmica publicada hoje das faculdades de as medicina, foi, faculdades. foi uma publicação hoje. Os hospitais e os grandes grupos econômicos em consolidação, a gente está vendo a maior operadora do país com 98% do seu valor reduzido à bolsa e grandes grupos aí, dá até um frio na barriga de como isso vai se reorganizar. As operadoras de saúde em discussão sob o ponto de vista de sustentabilidade de produtos, né, e de relevância, de modelos de reajuste. A gente não tem produto para idoso de maneira consistente para o Brasil escalada, mas a gente tem que pensar no empregador que quer oferecer benefício de saúde. Eu sou uma empregadora, eu quero oferecer benefício de saúde para os que estão comigo, eu quero que as pessoas se cuidem. O problema é caber no nosso bolso. E a cadeia de fornecimento sufocada. Então, ela tem lá os seus guarda-reis de proteção, mesmo que você pense numa indústria do ponto de vista global, mas o Brasil não é para amadores também, né, meu amigo? A gente tem desafios gigantescos, logísticos, de intermediário, que impede grandes desenvolvimentos e pesquisa e tudo mais. E eu acho, como você comentou, assim, o modelo está com muitas imperfeições, né? Sim, Sejam elas no sistema de saúde suplementar, seja no próprio prestador, seja ela no encadeamento de produtos e serviços que estão ali agregados, não no prestador direto, mas nessa rede como um todo. Você falou, já tem um grupo gerenciando a sua saúde por meio do cartão de desconto, porque isso dá o poder da pessoa gerenciar, e aí cada um gerencia isso como, né, tem maior ou melhor capacidade porque ele tem participação, né? Então ele sim, começa a se jogar isso no tempo, talvez também sem um acompanhamento de como é isso, mas em função mais do gerenciamento financeiro dessa estrutura. Do outro lado, você tem o serviço público, que tenta também gerenciar esse monte de alternativas, desde da primária, secundária e terciária. Então, o modelo realmente ele é sofisticado, né, e imperfeito, né, hoje que a gente está vivendo. Olhando isso e essa parte de fragmentação e essa parte talvez de necessidade que a gente está hoje, porque você falou, ó, pô, a maioria das empresas, né, eu posso dizer desse jeito, se a gente pegar em quantidade, ela já não oferece mais plano de saúde para os seus funcionários, né? sim, São as maiores empresas, né? Eu não sei em quantidade de funcionários, mas em quantidade de empresa, você não tem sim. a dúvida. E o setor industrial preocupado com isso e fazendo movimentos que eu acho que são fundamentais para isso, para colocar, pô, quem paga para você estar nessa brincadeira. Como é que você vê esse futuro, Lu, breve e para frente? Assim, como é que, na sua visão, você é uma pessoa de estratégia? Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo, que grandes grupos se verticalizando, né? Pequenos grupos tendo dificuldade, quem verticalizou hoje já está com problema, ainda tem problemas do início do século e problemas que estão agora, do século XXI, nesse momento, a tecnologia chegando de um jeito sem pedir licença. Então, assim, se a gente tiver, é um caldeirão realmente cheio de molhos para a gente escolher, né? Você que é a pessoa da estratégia. Por onde você iria nesse momento? Quando a gente faz, eu tenho duas paixões que eu brinco. Eu tenho a saúde e eu me apaixonei mais recentemente, tipo, 10 anos para cá, com as discussões estratégicas. E a estratégia, o conceito estratégico, ele parte do princípio que o complexo não deve ser complicado.
Então, por além de todos os desafios, a gente bota um monte de letras na saúde para tornar tudo muito mais difícil. Interop, VBHC, compartilhamento de risco, isso falando em português ainda, né? Então, a gente consegue complicar o complexo. E quando eu estou num cliente fazendo planejamento estratégico e o cliente quer muitas coisas, a primeira coisa que eu falo é: vamos desenhar quais são os seus inegociáveis? Porque uma hora você vai ter que tomar decisões, vai ter que priorizar, porque o recurso não é infinito para nada em nenhum lugar. Então, antes de saber o que você vai fazer, vamos saber o que você não abre mão e o que você não vai fazer. E eu acho que a gente está vivendo um momento da saúde, Beagle, que a gente tem que definir quais são os nossos inegociáveis. Ontem eu tive com o professor Francisco Balestrin, pessoa muito conhecida né, os nossos vamos colocar as nossas referências, né, aí na saúde, e a gente estava falando sobre os inegociáveis da saúde. A gente fez, e a gente conseguiu enxergar 5 grandes. Então, assim, acesso é um inegociável. Eu não posso abrir mão de qualquer solução, inovação, desintermediação, integração em prol do acesso. Somos dos mais de 212 milhões de brasileiros. A gente já tem um número grande. Escalar e dar acesso para essas pessoas em todas as suas idades, necessidades e riscos, já por si só, e essa agenda a gente comunga cada um num pedaço. Você é muito forte nos processos de integração, tecnologia, suas experiências com povos indígenas e comunidade mostra, isso dá para chegar em todas as pontas com acesso, assim como eu no estudo de produto. Será que a gente tem que se limitar ao contorno, seja sob a condição de financiamento e hierarquização público ou privado, ou a gente pode, de alguma forma, empoderar o indivíduo para que ele tome a decisão do cuidado também. Então, acesso é um inegociável, eu acho que ele é o primeiro. Todo mundo que tem uma necessidade deveria ter alguma porta para abrir e, de alguma forma, ser atendido sobre a sua saúde. A gente não pode falar de um problema velho, mas tão presente e que pode tornar a gente para a realidade, que é o desperdício. A gente tem muito desperdício na saúde ainda. A gente sabe que a saúde suplementar ela é 25% no número de pessoas, mas ela é 4 vezes mais per capita do que o sistema público. Então, não é só o sistema público que é deficitário, a gente tem margem de eficiência de recurso para tornar produtos mais competitivos e mais gente num sistema de suplementariedade. Então, o desperdício está em muitas camadas, né? Na desconfiança, na fragmentação, na desintegração, na tomada de decisão individual, também é um desperdício. Então, desperdício também... E isso descomplica um pouco, porque isso faz com que a gente... E aí o desperdício, nós bons engenheiros, né? 80-20, ABC, e a gente vai trabalhando ponta a ponta. Dados, a gente precisa ser uma ciência de dados. Ponto. Não dá para tomar decisão na subjetividade para 212 milhões de pessoas. A gente precisa de dados. Nem baseado em pesquisas de opinião, né? Pesquisa de opinião, subjetividade, dor. Numa ciência que a saúde é coletiva e a doença é individual, eu preciso de dados. Então, dados não é um luxo. Não é uma moda, não é uma discussão da saúde suplementar, ela norteia. Eu tenho que integrar o sistema único de saúde, independente da sua capacidade de financiamento, porque isso move nosso país, né? A gente precisa saber quem foi vacinado, independente do público e do privado. A gente precisa saber aonde é o ponto de risco, independente se você tem uma carteirinha, seja ela qual for. Então, dados precisa trazer um cuidado. A acurácia em como as pessoas são assistidas, ou a boa palavra pertinência, né? A pertinência traduz tudo, né? Não a excessividade, a pertinência. Isso ficou para trás. Ficou no VBHC, ficou na criação de valor, ficou no compartilhamento de risco. E você ser eu não consegui ainda achar a palavra, vocês podem me ajudar, você, o público, como que a gente consegue voltar à nossa posição única? No varejo, a gente chama de usuário único. Por que a gente não tem o paciente único? Eu tenho que ter o exame que eu fiz no cartão, a consulta que eu fiz
na minha UBS, o atendimento que eu fiz, eu preciso ser um paciente único. A gente tem o usuário único no mundo digital, né? Que você bota seu CPF, quantas vezes você entra numa plataforma e mede No engajamento. sistema bancário. Por que eu tenho no sistema bancário isso? Porque eu não tenho na saúde o paciente único. Então, se você pensar em acesso, se você pensar em dados, desperdício, paciente único e pertinência no cuidado, a gente tira a camada complicada que a gente às vezes mesmo usa ou para se valorizar ou para se vitimizar. Então, acho que quando eu estou lá fazendo um planejamento estratégico, onde eu tenho 5 sócios, cada um quer uma coisa, eu junto eles para aquilo que eles não abrem mão. E aí, eu acho que isso, se a gente fosse pensar numa grande estratégia, vamos começar pelo que é negociável na saúde. Porque isso não tem bandeira política, isso não tem modelo de financiamento, isso coloca todo mundo na mesma posição da mesa. Bom, agora a gente consegue trabalhar. Agora eu consigo abrir mão de algumas coisas e tomar decisões, e aí envolver mais gente, trazer técnicas e me desenvolver. Então, apesar de todo mundo achar que ele está sempre mais pressionado, a gente vê que ainda existe uma certa gordura que a gente precisava trabalhar, né? É que essa gordura, como ela está distribuída, né? É mais fácil olhar o problema do outro do que o Exato. seu, né? E também você comentou em algum momento assim, existe um problema sério de falta de confiança entre as partes, né? Muito. Então, o prestador não confia no pagador, o usuário não confia em alguns sistemas. Em teses, né? Então, falando em tese, assim, um médico até comentou isso outro dia, a gente estava conversando, que a medicina é muito baseada em padrões, né? Só que quando a gente começa, assim, os padrões hoje de tratamento e de indicações são muito diferentes, né? Então, como é Exato. que a gente, uma ciência baseada em padrões, riquíssima nisso, às vezes em decisões ela não se baseia nisso, como você falou, os dados estão aí, a gente não usa, não troca dados, não tem interoperabilidade, tudo isso. Mas Lu, a gente caminha agora para o encerramento e você, quando você faz esses planejamentos, essas discussões todas, o componente tecnológico ele está muito presente, esse tecnológico inovador. Como é que as empresas estão entendendo o quanto que ela vai investir nisso, o quanto que ela pode segurar? Isso é obrigatório? Como é que você tem visto nessas... Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A boa notícia é que deixou de ser o departamento de transformação digital, graças a Deus, assim como tinha o departamento de qualidade, deixou de ser o anexo. Eu preciso ser digital por causa do meu concorrente, mas eu não sei para que serve para mim. E não faz tanto tempo, a gente está rindo, mas se fizer 3 anos essa discussão na saúde é muito. Então, a gente saiu do quartinho do escritório de transformação digital, do escritório de digital para ser como eu trabalho, como eu opero. Então, o que eu vejo é uma necessidade, uma obrigatoriedade de uma transformação tecnológica estruturante. Então, hoje, quando eu faço, dentro da Elos, a gente tem uma metodologia baseada, a gente usa a Flywheel como metodologia de estratégia, a gente não acredita nos modelos de 52 indicadores de performance, enfim, tem mercado para todo mundo, mas a gente usa um modelo muito ágil, baseado em diagnóstico 360, direcionadores estratégicos, plano de ação e plano de implementação. Quando a gente fala em tecnologia, ela sempre está na primeira onda e ela sempre é um projeto estruturante, mesmo que seja a experiência do paciente. Não importa, ele é estruturante, porque ele tem que mudar como eu me relaciono com toda a minha jornada interna e externa. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que todo mundo descobriu que é muito pior do que imaginava. Porque todo mundo achava que era... O que antes se falava em transformação tecnológica digital é automação e não operação. Então, quando você dá o passo 2, que é operar de maneira integrada, capaz, padronizada, capaz de carregar todas as ferramentas, incluindo inteligência artificial, eu descubro quanto eu estou atrasada. Porque o pouco que eu fiz, que foi implantar, vou usar a marca só por referência, sem nenhum julgamento, foi implantar meu SAP, o meu prontuário eletrônico, isso era um processo de automação que trouxe uma discussão de processo e foi importante, mas com objeto de transparência.
justamente por conta da fatia de confiança. Mas não necessariamente me trouxe escala, muito pelo contrário, o que a gente ouve é vai virar o sistema e tudo vai parar. É impressionante essa ferida Virou uma âncora que você tem que aberta para todo arrastar, mundo. né? É porque a gente trouxe a tecnologia para a nossa vida num grau de automação. E muita gente automatizou o balde. E aí, os sistemas inteligentes não permitem mais um balde automatizado, sob o risco da gente ter um padrão para o balde, né? Exato. Então, o lado bom é que isso se tornou estruturante, o lado ruim é que se entendeu que precisa se investir mais e se redefinir para, de fato, se preparar. Então, o que eu vejo muito nos planejamentos estratégicos das estruturas de saúde, diferente do sistema financeiro, por exemplo, com todas as dores que ele passou, mas o Open Finance trouxe uma discussão sobre como eu opero de um jeito dentro de uma plataforma e não como a plataforma melhora como eu opero, né? Acho que a tradução literal é essa. Mas eu vejo com bons olhos porque não tem opção, não é uma opção. Não existe uma opção de escalabilidade. Eu acho que até para você fazer uma peça feita à mão, hoje até para você fazer tricô, você tem alguma conectividade com inteligência artificial sobre cor, ponto, moda. Então, isso não é mais uma opção para a gente e isso me deixa feliz. A falta de opção faz com que a gente ponha o nariz para fora, aprenda a nadar e se reorganize. Isso me deixa feliz, apesar não necessariamente é o meu mercado, né? Eu me apaixonei mais por estratégia do que digital. Você foi mais inteligente do que eu nesse quesito, mas eu fico feliz disso ser um ambiente estruturante hoje. Legal. Hoje nós falamos aqui com a Luciana, a gente caminha agora para o fim. Tem horário, né, Lu? Infelizmente tem horário. Mas a riqueza de conteúdos, o quanto você conhece da saúde, como você coloca esses detalhes de como essa estratégia foi andando, de onde a gente precisava trabalhar melhor, acho que isso foi sensacional. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu sou uma apaixonada pela saúde. Eu peço desculpas se eu falei demais, porque eu vou entrando e eu gosto e tal. Mas eu também sou uma admiradora sua, Bego. Muito obrigado. Porque tava brincando que você, por trás dessa carinha, tentando ser brava, o que é absolutamente impossível, você é uma pessoa muito querida e muito acolhedora, e é um telefone que está sempre aberto, e um espaço de conversa, prestigiando os amigos e os temas, mas acho que você leva mais do que verdades absolutas, você traz boas perguntas e são elas que vão mover a transformação e mais pessoas que vão ouvir esse conteúdo e trazer suas contribuições. Então, me sinto honrada de estar aqui com você. Obrigado, Estava Lu. com ciúminho, porque eu demorei. Obrigado, Lu. Muito obrigado pelos elogios, mas eu acho que a sua contribuição aqui é super importante, porque muitos desses detalhes assim, passam desapercebidos quando a gente está nessa rotina alucinante que é a saúde. E um dos motivos daqui do Inova na Real é realmente trazer a informação real. Quer dizer, onde a gente precisa discutir, o que aquilo muda no final do dia, né? O que isso transforma o bottom line lá, o que transforma, como você falou assim, eu fico feliz quando a gente tem menos opções, né? Porque assim, pelo menos a gente trata delas. Então, acho que a sua conversa hoje, ela melhorou a gente escolher essas boas opções. Muito obrigado mesmo, um prazer estar aqui com você. Foi uma honra, e eu brinco, né, quando eu encerro um artigo e tal, o slogan da Elos, propositadamente, é menos slides, mais insights. Eu fico feliz quando eu trago essa provocação, porque é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter insights e construção. Obrigada, quero te ver logo, em breve. A Elos, nossa casa está aberta para você, para todos que estão nos ouvindo, fiquem à vontade para perguntar, para trazer novos temas. A gente adora gente nova, gente pensante e que ama a saúde. Obrigada mais uma vez. Hoje nós tivemos aqui, então, no Inova na Real Pod. Hoje o Inova na Real Pod com menos slides, mais insights. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso portal inovanareal.com.br.